Esses dias eu reassisti Jurassic Park com a minha irmã e no fim do filme acontece algo que eu não me lembrava ser dessa forma. Os protagonistas estão encurralados pelo grupo de raptores, quando de repente... Cara, de onde veio esse T-Rex que eles não viram? A gente poderia dizer que isso é um erro, a continuidade entre não ter nada ali e de repente uma criatura gigantesca aparecer é algo surreal, mas acontece que funciona. O Spielberg consegue entregar a emoção que ele busca aqui, a sensação de alívio, a sensação de que o herói veio salvar no final. Nessa altura você nem lembra mais a possibilidade do T-Rex aparecer. Ele que se mostrou como um vilão no meio do filme, agora é herói. Porque no fim das contas, Jurassic Park é sobre humanos não conseguirem controlar ou derrotar a natureza. A própria natureza é a única que consegue bater em si mesma. Mas por que isso funciona? Porque mesmo com essa questão do T-Rex aparecendo magicamente, isso não incomoda. Porque aqui foi respeitado o ponto mais importante quando se conta uma história. E toda vez que você assistir a um filme e alguma coisa te incomodar, é porque o filme quebrou essa lógica. Eu tô lendo esse livro em um piscar de olhos do Walter Manch, o cara que já ganhou o Oscar de melhor edição, ele editou Apocalipse Now, inclusive, e aí ele lista essas 6 regras que ajudam a fazer um bom corte. No meu ponto de vista, as 3 primeiras ajudam a contar qualquer história. Vamos da menos importante para mais importante. As regras 6 e 5 são sobre respeitar o espaço tridimensional e dispor o filme como um plano. Quem tá assistindo deve ter uma noção de como as pessoas estão distribuídas no espaço que tá sendo mostrado. Se os cortes quebram essa noção, quem tá assistindo fica confuso. Se for escolhido um lado para mostrar os personagens, os cortes devem se manter nesse lugar, como se você estivesse assistindo uma peça de teatro, de um único ângulo, de um único ponto de vista. A quarta regra é fazer com que as pessoas olhem para a parte mais importante. Se o personagem vai falar algo importante, então é melhor você colocar um close-up, aproximar a cena do rosto do personagem do que um plano aberto. Terceiro, um corte deve ocorrer no momento em que se pareça certo e respeite o ritmo. Isso vale para outras mídias também. O ritmo com que uma história é contada ajuda a criar a atmosfera desejada na regra 1. Inclusive, a gente tem visto uma quantidade absurda de filmes com cortes que não fazem o menor sentido, como por exemplo esse aqui. Angry lizard. It's your best work. Very subtle. You're gonna fly away. 2. Ajudam a avançar na história. Esse ponto já se relaciona mais com o cinema da época do Manch. Os filmes tinham edições mais simples, mais preocupadas em criar um ritmo interessante, em contar a história e fazer com que a pessoa que está assistindo se sinta no filme, porque não existem cortes no mundo real. A gente cancela mentalmente as piscadas e o único momento em que acontece um corte na sua vida é quando você vai dormir e quando acorda. Então o corte não deve ser desperdiçado. É uma ferramenta poderosa que ajuda a contar uma história com toda a dinamicidade do cinema. Se uma cena está sendo mostrada, ela tem um significado, ela tem uma intenção, ela quer criar uma pergunta na cabeça do espectador. Então o corte ou ajuda a intensificar essa pergunta ou já responder a pergunta que está sendo feita. E em primeiro lugar, um corte é coerente com a emoção que se deseja passar. É por isso que essa cena funciona. A continuidade aqui não é o mais importante. Mesmo que seja estranho, essa cena respeita a emoção que a história está passando. Toda a tensão foi construída. Você espera que uma pessoa apareça para salvar o dia ou que alguém se sacrifique, mas de repente vem o T-Rex e salva os nossos protagonistas. Todos os elementos levam a esse sentimento de alívio. A trilha, a edição, a fotografia com seus ângulos. Se ao invés de focar na emoção, a preocupação fosse com a continuidade, esse impacto surpresa que leva ao alívio não existiria. Porque no final é isso. Histórias são criadas para gerar emoções, sejam medo, esperança, nostalgia, tristeza. Por isso que a pior arte não é aquela que te gera revolta ou que te gera nojo, te deixa incomodado. A pior arte é aquela que não te faz sentir nada.